E porque estamos sempre a ouvir falar em fariseus e em saduceus, é preciso entendermos quem é esta gente. No tempo de Jesus haviam 4 fações: os fariseus, os saduceus, os essénios e os zelotas. Os zelotas eram o grupo que queria vencer o poder romano pela força. A ele pertencia o nosso conhecido Barrabás. Os essénios eram um grupo que vivia quase monasticamente, retirado no deserto. Diz-se que João Batista teria tido algum contacto com esta gente que nas grutas de Qumrame, por exemplo, aí procurava viver e ser agradável ao Senhor. Mas os 2 grupos mais fortes, e que são aqueles que sempre nos aparecem nos Evangelhos, são o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. Os fariseus caracterizavam-se sobretudo por um grande amor à lei do Senhor. Procuravam conhecê-la de tal maneira que até tinham decorado. Foi este grupo que subsistiu depois da destruição do templo. E o judaísmo que hoje temos é a continuidade de uma parte do judaísmo que é este grupo dos fariseus. Eram eles que se dedicavam de modo particular, no sábado, ao culto da palavra na sinagoga. E o povo tinha por este grupo um grande carinho, porque era gente próxima, gente da classe média, digamos assim, que procurava estar presente e aproximar a palavra da vida de Israel. Diferente era o grupo dos saduceus. Era um grupo de elite. Era uma espécie de aristocracia da altura. Era o grupo dos sacerdotes. E dedicava-se não à liturgia da palavra na sinagoga, mas ao culto no templo. Eram eles que ofereciam os sacrifícios. Eram eles que entravam no Santo dos Santos e aí, diante da presença misteriosa de Deus, pediam perdão em nome do povo. Eram eles que apresentavam os sacrifícios de louvor e por isso o povo tinha por eles uma atitude já não tão próxima, mas reverencial. Mas a distinção entre os fariseus e os saduceus era também a nível de doutrina. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não. Os fariseus tinham como lei e como escritura não só os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, a lei, mas também os profetas e os salmos. Os saduceus não, eram só os 5 primeiros livros da Bíblia. Os fariseus acreditavam na existência dos seres invisíveis, dos anjos. Os saduceus apenas naquilo que se via. Ou seja, havia de facto diferença de doutrina, de pensamento, e esta diferença naturalmente depois criava conflito. Gostaria que nós fixássemos isto, porque estamos sempre a ouvir falar de fariseus e de saduceus e às vezes não sabemos do que é que estamos a ouvir falar. São estes 2 grupos. O grupo dos saduceus, naturalmente com a destruição no templo no ano 70, desaparece porque desaparece o culto. O judaísmo que fica é apenas este do rabinismo dos fariseus. Ora, é este grupo dos fariseus que se aproxima de Jesus. E aproxima-se de Jesus porque tinha ouvido dizer que Jesus tinha mandado calar os saduceus. Ou dar-lhes uma resposta que os tinha deixado sem palavra. E então, todos contentes, vão aproximar-se de Jesus para que Jesus se ponha do seu lado. Mas fazem-no com malícia. Os fariseus eram gente que se preocupava tanto em cumprir escrupulosamente a vontade de Deus, que tinha criado tantos, mas tantos mandamentos, que a vida religiosa era uma confusão. Precisamos de regras, mas quando as regras são tantas, acabamos por desanimar. E por isso eles aproximam-se de Jesus e dizem: ó Senhor, os mandamentos são 10. Eu vou traduzir por outras palavras. Os mandamentos são 10. Mas nós temos uma preocupação tão grande em cumprir os 10 mandamentos e a não transgredir nenhum deles, que criamos à volta de cada mandamento uma série de mandamentos mais pequeninos, para que, cumprindo-os,
possamos cumprir aquele que é o mais importante. E sabeis quantos eram os mandamentos que os fariseus tinham criado numa boa intenção de cumprir os outros, os 10, os importantes? Eram 613. Era quase necessária uma licenciatura com mestrado integrado para aprender 613 preceitos. Ou seja, já não se tratava de uma relação com Deus, tratava-se de algo que estava estipulado e enquadrado em regras. Não há amizade nenhuma que se baseie em regras. Qual é o casal que antes de casar diz: vamos estipular hoje aqui o que podemos fazer e o que podemos não fazer? A amizade e o carinho que sentem um pelo outro são a regra fundamental. Porque eu sei que não devo fazer determinada coisa, não é por estar estipulado, é porque isso não está de acordo com o amor que sinto pelo outro. E devo fazer determinada coisa porque me impele cá dentro corresponder ao carinho e à amizade que lhe tenho. E por isso Jesus não lhes dá resposta. Recorda-lhes a oração que eles 3 vezes por dia fazem quotidianamente. O chamado Shema. Escuta, Israel. Shema, Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Ve'achavta et Adonai Elohecha, ve'kol levavcha, ofkol nafshecha, ofkol meodecha. E amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Todos os dias, ainda hoje, os judeus rezam isto 3 vezes. E vão perguntar a Jesus qual é o principal mandamento. Jesus recorda-lhes o coração da fé de Israel. E o coração da fé israelita é amar o Senhor acima de todas as coisas. Não é amá-lo exclusivamente, mas é colocá-lo acima de todas as coisas. Fazer da nossa relação com Ele a relação que ilumina todas as outras. Fazer da nossa relação com Ele a relação que ilumina o nosso peregrinar, as nossas opções, as nossas palavras e os nossos gestos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o principal e o grande mandamento, recorda-lhe Jesus e recorda-nos também hoje a nós. Mas recorda também àqueles maliciosos que já estavam todos contentes com esta pergunta de Jesus, que há um segundo mandamento e que é indissociável do primeiro, porque Deus é Pai que tem filhos. E qual é o pai que se pode sentir amado quando não sente que os seus filhos são respeitados? Amarás o teu próximo como a ti mesmo.